Quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro, né? Hoje feriado, quinta-feira de Corpus Christi, né? Corpo de Cristo, né? Que é uma festa da Igreja Católica, evidentemente, que celebra aí o sacramento da Eucaristia. Mas mesmo assim a gente acaba fazendo vídeos, porque sempre tem alguma notícia para ser dada, né? E vamos aqui trazer então o que eu acredito que tem de mais importante hoje, que está tudo parado, principalmente em Brasília, que mesmo em dia de semana não funciona como deveria. Se durante a semana eles não fazem nada, imagina em feriados, tá? Mas acreditem se quiser, aquele camarada que destruiu o relógio de Dom João VI, naquele dia 8 de janeiro, lá dentro do Palácio do Planalto, está livre, foi colocado em liberdade, sem tornozeleira eletrônica. Ah, que maravilha! Ele que foi condenado, dizem, né, a 17 anos de prisão, de nome Antônio Cláudio Alves Ferreira, deixou hoje o presídio professor Jaci de Assis, lá em Uberlândia, depois de receber aí o alvará de soltura. Ele ficou conhecido, obviamente, por ter destruído aquele relógio histórico, né, doado por Dom João VI, né, e relógio de Baltazar Martinotti, né? Foi ele quem fez o relógio e Dom João VI deu de presente ao Brasil. Muito bem. Claro que essa destruição do relógio foi registrada como um evento simbólico da destruição, do vandalismo dentro do Palácio do Planalto, né? Mas a pergunta que sempre foi feita é o seguinte: seria ele mesmo um patriota? Ou seria ele um infiltrado? Porque, obviamente, quando ele entrou no Palácio do Planalto, junto com alguns outros, não havia baderna alguma em frente ao Palácio do Planalto. Não havia baderna alguma ainda iniciada ali, praticamente, na Praça dos Três Poderes. Eram meia dúzia de pessoas que estavam por ali, mas eles já estavam lá dentro, promovendo quebra-quebras, né? E sabendo que estava sendo filmado, inclusive, porque ele dá de cara na câmera e fica olhando a câmera. Vocês já viram algum criminoso, quando percebe que está sendo filmado por uma câmera, ele deixar quieto, ficar olhando ainda, né? Então ficou muito estranho aquilo. Mas fato é que ele foi colocado não em liberdade, diz o juiz lá de Uberlândia, que ele vai cumprir prisão domiciliar, só que sem tornozeleira. Então quem é que sabe onde ele vai, para onde ele vem, regime semiaberto, né? Enquanto isto, a Débora, né, a criminosa do batom, essa não foi colocada em liberdade, muito pelo contrário, essa recebeu pena definitiva. Assim como tantas outras pessoas que cometeram o crime por segurar uma Bíblia na mão. É difícil você querer ter boa vontade e acreditar que ainda existe algum vestígio de justiça no Brasil. É muito comum a gente ouvir, não, na primeira instância e segunda instância ainda se encontra justiça. Sim, pode acontecer, mesmo depois de 10, 15 anos, né, de processo em andamento. Muitas vezes a solução positiva sai quando a pessoa que apresentou denúncia já faleceu. Porque é assim que acontece no Brasil. E a mesma coisa que está acontecendo, inclusive, com essa devolução do dinheiro que foi roubado dos aposentados pelo INSS. Que o Planalto teve a cara de pau de dizer que aqueles que não entrarem com o processo terão restituição do dinheiro em primeiro lugar. O que é isto? Onde isto pode ser considerado justiça em qualquer lugar do mundo? País algum, por mais tabajara que seja, pratica uma justiça desse jeito.
Olha, eu roubei você, mas se você não entrar com um processo contra mim, você vai receber o dinheiro de volta primeiro que os outros. Então esse é o tipo de justiça que realmente traz um desânimo total. Agora, quero ver o que a imprensa vai dizer, porque a notícia que saiu, claro, saiu pela imprensa também, pela CNN, mas não vi ninguém fazendo comentário, poxa, isso não está certo, isso não está correto. Muito pelo contrário. Agora, enquanto isto, olha só que coisa, né? Eis que então saiu a notícia aí há 2 dias atrás que o Moraes mandou então indiciar aí, Moraes não, a PGR pediu para o Supremo indiciar Carlos Bolsonaro, o Alexandre Ramagem e também Jair Bolsonaro. Porém, Jair Bolsonaro, como já está sendo réu e julgado em outro processo, então ele não entrou nesse pedido de indiciamento pela PGR, né? Mas pediram o quê? Para o Supremo indiciar Carlos e Alexandre Ramagem por conta da tal ABIN paralela, né? Mas tem uma história que tem que ser contada, porque a sombra do tal aparelho First Mile, né, e a crise no coração aí do Estado brasileiro precisa ser revelada de outra forma. A história da mais, vamos dizer, grave crise institucional, digamos assim, da inteligência brasileira, remonta a 2018. Ainda no governo de Michel Temer, quando teve o início de um contrato da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, com uma empresa israelense, a Cognite. O produto, o aparelho First Mile, foi adquirido. Ele que é um controverso software de espionagem, né? Mas que, segundo a própria Polícia Federal, foi comprado com uma intermediação de Caio César dos Santos Cruz, filho do general Santos Cruz. Ele intermediou a compra do aparelho pelo governo de Michel Temer, pela ABIN, né, que era do Michel Temer. A compra, como eu disse, ocorreu aí ainda no governo de Temer e perdurou até maio de 2021, já no governo de Jair Bolsonaro. Ora, em maio de 2021, Alexandre Ramagem, que era o chefão da ABIN, exonerou o diretor Paulo Fortunato, que era então o secretário de Planejamento e Gestão da ABIN. E por que ele exonerou? Exonerou Paulo Fortunato por identificar indícios de uso irregular do sistema First Mile e a resistência de Fortunato em colaborar com auditorias internas. Em defesa, Alexandre Ramagem afirmou que enviou a exoneração de Fortunato para a Corregedoria da agência, da ABIN, e para a Polícia Federal. E a Polícia Federal, em uma investigação, encontrou 171 mil dólares na casa de Paulo Fortunato, agravando as suspeitas sobre sua atuação. Muito bem, essa é a história desse First Mile no governo de Jair Bolsonaro. Apesar desse histórico polêmico do diretor Paulo Fortunato, ele foi reconduzido ao cargo, desta vez pelas mãos de Luiz Fernando Correia, um delegado da Polícia Federal que foi nomeado diretor-geral da ABIN pelo atual governo do Inácio. Ou seja, Paulo Fortunato foi demitido por Alexandre Ramagem, que constatou, teve evidências de que Paulo Fortunato estava aprontando, né? E o Inácio recontratou, reconduziu através do novo diretor-geral da ABIN. A recondução causou espanto entre servidores e parlamentares, já que o tal Fortunato voltou ao centro de decisões estratégicas da ABIN como um diretor de operações de inteligência.
cargo que ocupara também na gestão do Alexandre Ramagem. O tal Luiz Fernando Correia, que é o novo diretor-geral, cuja nomeação oficial ocorreu em maio de 23, já estava comandando de fato a agência desde fevereiro, desde o início do governo do Inácio. A sua atuação, conforme o relatório da Polícia Federal, foi decisiva para obstruir as investigações que haviam sido abertas ainda por Alexandre Ramagem, para articular a proteção de Paulo Fortunato e desviar a apuração do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Quer dizer, para aquele ministro, os culpados por tudo o que aconteceu foram Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Pelo amor de Deus, hein? Eles foram os culpados de tudo. O Alexandre Ramagem que descobriu e botou o cara para fora. Mas, mesmo assim, no relatório final, que foi tornado público pelo ministro, anteontem, ontem, melhor dizendo, a Polícia Federal apresentou 7 provas decisivas que incriminam o atual diretor de operações de inteligência do Inácio. Tentativas de minimizar o escândalo do uso do First Mile, chamando-o de brinquedo de criança. Envolvimento direto na proteção a Paulo Fortunato. Participação em 47 reuniões estratégicas com investigados entre fevereiro e maio de 2023. Presença em reuniões internas de estratégia da Direção-Geral para embaraçar a apuração. Ordem posteriormente cancelada para remanejar estações de trabalho que estavam sendo investigadas, numa tentativa de destruir vestígios. Uso de assédio moral contra uma ex-corregedora da ABIN e outros servidores. Aliás, o que teve de acusações aí de assédio no atual governo é brincadeira, hein? Mas, por isso mesmo, a Polícia Federal indiciou então o atual diretor, o tal do Correia, por embaraço à investigação e prevaricação, além de coação no curso do processo. Mesmo assim, depois de indiciado, o tal Correia continua na chefia da ABIN, e isso acabou gerando uma revolta interna, porque servidores se organizam por meio da União dos Profissionais de Inteligência de Estado para uma possível greve geral. Uma assembleia já foi convocada agora para o próximo dia 23 de junho em protesto contra a falta de diálogo com a Casa Civil do governo do Inácio, a omissão do governo Inácio diante da gravidade das acusações, o que consideram o desmonte e congelamento institucional da ABIN, a ausência de controle sobre dados sigilosos por parte da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Além da greve, a categoria estuda ingressar com uma ação civil pública para forçar o afastamento do atual diretor-geral da ABIN. Apesar de tudo isto, aquele ministro, com o apoio incondicional da Polícia Federal, preferiu criar a narrativa da ABIN paralela de Jair Bolsonaro e de Alexandre Ramagem e de Carlos Bolsonaro. E mais, parece que 32 pessoas. Jogando nas costas do governo de Jair Bolsonaro um escândalo técnico de espionagem ilegal. Por tudo isso, a pergunta que fica é a seguinte: quem vigia os vigilantes? Agora, por incrível que pareça, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo que saiu hoje, aquele ministro permitiu em maio de 2023 que os investigadores da Polícia Federal também pudessem acessar a nuvem em que eram armazenadas todas as conversas do tenente-coronel Mauro Cid, que atuava ainda como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mas, segundo o jornal, as mensagens a que a Polícia Federal tinha acesso mostravam
em detalhes como se dava a rotina, o dia a dia da presidência da República e quais eram os diálogos entre assessores, inclusive em temas corriqueiros como conversas, bate-papos, brigas, escalas de horário de servidores, etc. e tal. Preste atenção que isto é um ataque direto a uma instituição de um dos poderes da República, que é a presidência da República, o executivo. Aquele ministro poderia dar ordens para a Polícia Federal verificar no celular de Mauro Cid qualquer assunto relativo a cartão de vacinas, que foi justamente o assunto que fez com que aquele ministro pedisse o celular para saber sobre os cartões de vacina e nada mais. Não, mas a Polícia Federal estava investigando tudo e nós já sabíamos disso, claro. Isso era mais claro do que nunca que eles iriam investigar e saber de assuntos relacionados ao presidente da República. O próprio Jair Bolsonaro na época disse que aquilo era um ataque a uma instituição, a um poder da República, porque ali poderiam conter assuntos de segurança nacional, inclusive. Mas além da quebra de sigilo dessas conversas, a Polícia Federal pediu e obteve outras 5 autorizações para quebrar sigilos telemático, fiscal e bancário de um total de 13 pessoas, além de uma empresa. E claro que a lista inclui aí Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, seus filhos, seus aliados, Paulo Guedes, E essa é a maior prova que houve sim uma pesca probatória para pegar qualquer coisa que pudessem, para incriminar o presidente da República. E deixando claro que a tal falsificação de cartão de vacinas foi apenas um subterfúgio usado pelo ministro para vasculhar a vida pessoal de Jair Bolsonaro e não a vida do presidente da República. Ele poderia até solicitar uma investigação da conduta do presidente da República dentro do Palácio do Planalto, não da vida pessoal, porque ele não era acusado de nada, não estava sendo processado, não estava sendo investigado. O que ele estava sendo era vasculhado por aquele ministro. Vai lá, faça um fuxico qualquer, quero saber de qualquer fuxico. É isso que estava sendo feito. Em qualquer república séria, isto bastaria para cancelar toda e qualquer investigação, não somente contra Jair Bolsonaro, mas também de Mauro Cid e todos que estão dentro desses inquéritos do fim do mundo. Mas é isso, porque enquanto isto, o Brasil vai assistindo passivamente esse atual governo e suas instituições, levando o Brasil para um caminho nunca antes imaginado. E ainda tirando das pessoas o direito da livre manifestação. Nos regimes considerados autoritários, a censura não é um erro. É o primeiro tijolo de uma engrenagem construída para esmagar a dissidência. Onde existe censura, existe perseguição. E aonde existe perseguição, existe tortura. Os tiranos, sempre obcecados em se manter no poder, não se contentam em ocupar o trono. Eles acreditam serem deuses, ser deuses, Proclamam-se justos, infalíveis, a voz do povo. Mas para sustentar esta fantasia divina, precisam silenciar aqueles que gritam a verdade, que gritam aos 4 cantos que o rei está nu. E a imprensa consorciada ajuda a tapar essa verdade. A censura precisa de executores. No Brasil, esse papel tem sido assumido com muita frequência, e uma frequência preocupante, por juízes e autoridades que se arrogam o poder de decidir o que é verdade e o que é mentira.
né? O que é permitido e o que é proibido e perigoso. As instituições que deveriam proteger os cidadãos tornam-se instrumentos de repressão a serviço do poder. Então, meus amigos, é muito difícil vocês imaginarem que um único ato, uma única movimentação política consiga reverter isso por inteiro. Não. Precisamos sim que em 2026 aumentemos com muita força o número de parlamentares de direita, conservadores, não somente para ter maioria dentro do Senado, mas principalmente para que em fevereiro de 2027, depois dos pleitos de 26, possamos trocar o presidente do Senado, indicando, por exemplo, Rogério Marinho para ocupar a presidência do Senado, porque com uma maioria de direita, uma maioria conservadora, poderemos sim tirar de vez Davi Alcolumbre e colocar um conservador na presidência do Senado. E a esquerda sabe disto. Aquele ministro sabe disto. Por isto, tentam de qualquer maneira cancelar candidaturas, anular parlamentares de direita e sabe-se lá o que ainda farão para evitar que em 2026 a esquerda tenha uma surra catastrófica, dando chance para que a direita assuma novamente o controle da Casa Legislativa. E o mesmo serve para o Hugo Mota, que em 2027 poderá, né, ser trocado também. Né? Existem muitos bons nomes que poderiam concorrer, mas o importante é ter maioria para votar. Não adianta hoje termos um bom nome se não temos maioria para colocá-lo no cargo. Por isso é importante que em 2026 nós caprichemos e principalmente vigiemos de perto, se possível for, como se dão os pleitos eleitorais no Brasil. Então era isso, meus amigos, que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por gentileza, deixem os likes, né? Se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar e pensem duas vezes, aqueles mais desavisados, antes de fazerem comentários mal feitos. A verdade é essa. Tem algumas pessoas que pulam o vídeo e vai fazer um comentário depois sem ter assistido o vídeo inteiro, né? Ontem, em momento algum, eu disse que era favorável a uma candidatura de Gilberto Kassab para governador de São Paulo. Acreditem se quiser, escreveram isso nos comentários. Eu nunca disse isso. Sou 100% contra. E já falei aqui, Kassab é bandido político. Como Valdemar Costa Neto também é bandido. Ele só está aí dando essa carinha de bonzinho aí porque ele precisa da direita. Simples assim. Né? E o fato de Jair Bolsonaro ter dado a medalha para o Kassab não significa que ele gosta e muito menos confia em Kassab. O que ele precisa é de votos do PSD lá no Legislativo, justamente para que possamos aumentar a força da direita, ou pelo menos do centro e centro-direita no Congresso Nacional. Ficar contra esse pessoal é um tiro no escuro. É prejuízo, tenho certeza disso. E não queiram dizer que existe alguém que entenda mais de estratégia política que Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro deu esse alentozinho de aproximação com o Kassab, volto a dizer, não é porque gosta dele ou confia nele. É porque ele sabe a importância dos votos do PSD em decisões importantes. Então, meus amigos, vamos adiante. Não, vamos ficar atentos e eu espero que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.